Há males que podem vir para o bem e tem erros que podem acabar dando certo. Vem comigo que eu te explico do que eu tô falando. Fim de jogo no Colosso da Lagoa, Ipiranga 0, Grêmio também 0. Começando aqui mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição deste vídeo. E o Grêmio arrancou um pontinho do Ipiranga fora de casa em Erechim, sem Renato e sem os principais jogadores, ou sem boa parte, né, dos titulares. Um time reserva barra alternativo entrou em campo lá em Erechim e ficou no 0-0 com os donos da casa. Vamos por partes aqui nessa análise, né? Porque eu acho que tem coisas erradas nesse planejamento do Grêmio, mas que podem acabar dando certo. Antes de entrar no que eu tô querendo dizer, eu vou dar 2 passinhos para trás e vou lembrar de um dia que eu fui convidado para participar de um bate-papo. Era um programa que tinha antigamente, eu acho que não tem mais, na Grêmio TV. Eles me chamaram para bater um papo lá num dia de semana qualquer. E o outro convidado era o André Jardine, que era treinador da categoria de base do Grêmio. Depois foi técnico do São Paulo, né? Hoje ele treina o América do México. E lá pelas tantas, no meio do bate-papo, acho que isso foi em 2013, eu lembro que ele falava, eu perguntei também quem eram os guris da base que estavam se destacando, acho que ele falou do Luan. É bem interessante até rever isso aí um dia. Mas eu perguntei pro Jardine assim, qual era o principal objetivo da categoria de base. Não é bem objetivo, porque o objetivo é óbvio, né? É revelar jogadores, assim, mas qual era a pegada desse sub-20, dessas categorias inferiores, assim? Se era vencer, conquistar títulos, torneios, ou se era revelar jogadores. E eu perguntei isso, que também parece meio óbvia a resposta, mas eu perguntei, acho que contextualizando, tipo assim, tu chegou numa final de um campeonato, tá? Teu lateral esquerdo titular tá lesionado ou suspenso. O teu lateral esquerdo reserva é muito ruim. Vamos supor, eu não sei se foi esse o exemplo que eu dei, mas eu tô inventando agora, tá? E tem um zagueiro ou um volante, tem um meia, sei lá, tem um outro atleta que ele é de outra posição, mas que tu tem convicção de que se tu colocar ele improvisado na lateral esquerda, ele vai dar uma resposta melhor que o lateral esquerdo reserva, né? Que ou o guri pode ser fraco, ou o guri pode estar nervoso, não tá pronto ainda, ser muito franzino, enfim, o guri pode até evoluir, mas hoje, para aquele dia da final, ele não é uma boa opção. O que tu faz, né? Tipo assim, tu bota o lateral esquerdo reserva, porque afinal de contas é a função da base, vamos botar o guri para jogar, para ganhar estofo, para aprender ali os fundamentos da lateral esquerda, ou vamos pegar um guri de outra posição, contaminar o guri com uma função que nem é dele, porque o nosso objetivo principal aqui é ganhar este título. Enfim, não sei se ficou clara aqui a minha indagação, e eu lembro até que o Jardine ele faz uma resposta meio híbrida. Ele dá a entender que sim, que o objetivo principal é formar o atleta, mas que também teria que formar jogadores vencedores, né? Jogadores com esse espírito, com o gostinho do caneco, de sentir como é bom ser campeão e tal. Eu acho que ele foi por essa linha. Coisa que eu até concordo, mas eu também fico na dúvida se não é melhor criar uns guris raivosos, sabe? Tipo, aí subiu esse Gustavo Nunes, já vamos falar dele. Por um lado, eu acharia interessante esse guri ter perdido todas as finais de gauchão pro Inter, né? E largar ele num Grenal do profissional mordidinho, assim, sabe? Também eu fico na dúvida se é tão importante mesmo ganhar canecos na base. Mas enfim, por que eu tô falando isso, sabe? Porque eu acho que o Grêmio tá vivendo uma situação semelhante agora, e o jogo de hoje, sobretudo se o Inter ganhar do Brasil de Pelotas, eu tô gravando esse vídeo, nem começou ainda o jogo do Inter, tô gravando imediatamente após o jogo do Grêmio. O Grêmio praticamente dá adeus à liderança, né? O Grêmio praticamente confirma que na melhor das hipóteses ficará em segundo na tabela. E isso é ruim, é claro, mas assim, gente, é ruim até que ponto? Porque às vezes eu acho que o Grêmio cria
uma coisa de ficar na liderança como se fosse jogo único no Beira-Rio, como se fosse assim, quem tiver melhor campanha joga em casa, jogo único e pode usar todos os titulares. Quem ficar em segundo tem que jogar fora de casa, jogo único, e só pode usar os reservas, só pode usar o sub-15. Não é pra tanto, sabe? Se o Grêmio pegar o Inter lá na frente, tem jogo de ida e de volta, vai ter jogo na arena, né? Dá pra ganhar, não interessa tanto assim, sabe? Claro que é melhor decidir em casa e tudo mais, mas às vezes eu acho que o Grêmio atropela algumas coisas e atropelou algumas coisas nesse planejamento do início do ano, porque, meu Deus, temos que ficar na liderança. Cara, não é pra tanto. O Grêmio botou o Vijaçante a jogar uns 5, 6, 7, sei lá quantos jogos seguidos, cara. Não só ele, né? Botou um monte de titular, mas eu tô falando de uma peça fundamental do Grêmio. O Grêmio já perdeu o Soteldo, aí perde o Vijaçante, imagina, cara. Sabe, o Vijaçante e o Reinaldo, que por mais que muita gente odeie o Reinaldo, eu acho que poderia ter um lateral esquerdo titular melhor, sim, mas eu não chego a odiar ele, eu acho que ele seria um bom reserva. Mas, cara, odiando, amando, gostando, não gostando, se sai o Reinaldo, a tendência é ficar feia a coisa, sabe? Porque não tem uma contratação hoje. Reinaldo e Vijaçante jogaram todos os jogos do Grêmio, praticamente, ou exatamente todos os 90 minutos, os 90 não, né? 100 minutos, enfim, de jogo. Então, assim, cara, foi um planejamento, tipo, muito mais visando ficar na liderança, ganhar os jogos, do que usar o gauchão às vezes como um laboratório, uma pré-temporada, dar ritmo a quem tem que dar, descansar quem tem que descansar, fazer mudanças táticas, testes táticos, ajustes táticos, sabe? O gauchão tem esse caráter do sub-20 que eu falo, que é mais para lapidar as coisas do que propriamente pelo resultado. O resultado eu vou querer lá na frente, quando tiver Grenal, beleza, seria melhor resolver na arena e tal, mas também se não der, cara, é só um gauchão. Eu quero hepta, quero, mas a gente pode ser campeão no Beira-Rio, não tem nada que impeça, sabe, não é? Eu prefiro muito mais ganhar Libertadores do que decidir o gauchão em casa, que nem é garantia de título, é só um pequeno benefício, sabe? Aí não, bota lá o Vijaçante, 7 jogos seguidos de titular, 90 minutos, estoura o Vijaçante. Aí adeus Libertadores, sabe? Já estourou o Soteldo, espero que tenha estourado na hora certa, né? E depois volte e volte bem para ficar aí por mais tempo jogando. Agora, sabe, cara, é por isso que eu dei esse exemplo da minha pergunta ao André Jardini no início. Qual é o intuito do gauchão? Como é que tu tem que encarar o gauchão? Tem que encarar jogando a teu favor. O campeonato tem que estar a teu serviço e não tu a serviço do campeonato se estropiando por conta de uma liderança, sabe? Então, por que eu disse que há males que podem vir para o bem? Porque talvez agora, se o Inter ganhar hoje do Brasil de Pelotas, provavelmente vai ganhar, não sei, né? É futebol, mas o Grêmio dá adeus a uma possibilidade de liderança, ou virtualmente adeus, a não ser que o Inter se complique em outro jogo e o Grêmio vá bem e depois o Grêmio ainda ganhe o Grenal do Beira-Rio. Não é possível, mas é bem improvável, né, que o Grêmio reassuma essa liderança se o Inter ganhar hoje do Chavante. Pode ser que daí o Grêmio tire esse peso. E aí use esses últimos joguinhos aí para realmente vamos fazer o que tem que fazer, vamos testar quem tem que testar, vamos dar ritmo a quem tem que dar, vamos testar uma nova formação ou vamos aperfeiçoar essa formação tática, tira esse peso da liderança, do ganhar a qualquer custo, de botar o goleiro na lateral, botar o volante de zagueiro, fazer... Não, cara, vamos fazer o que tem que fazer para tentar calibrar esse time para o ano que está por vir. Para a Copa do Brasil, para o Brasileirão, para a Libertadores, até mesmo para eventuais finais do Gauchão, sabe? Então eu acho que esse mal, né, do empate de hoje, do empate contra o São Luís principalmente, desses dois empates somados, ele pode vir por bem se o Grêmio souber usar. E aí eu também disse no começo desse vídeo que além de males que podem vir para o bem, existem também erros que podem dar certo, né? Quem joga pôquer sabe como é, às vezes tu faz uma coisa muito certa e perde, né? Não,
A probabilidade sempre está a teu favor se tu faz a coisa certa. Mas tem aquele 1% vagabundo que às vezes te prega uma peça e tu pode fazer a coisa certa e se dar mal, e fazer a coisa errada e se dar bem. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que outro erro, tá tudo interligado, tá? Mas outro erro grande de planejamento do Grêmio para esse começo de ano foi fazer isso que eu falei, né, na primeira parte do vídeo, de um afã de querer fazer ponto e ficar na liderança e tal. O Grêmio empilhou jogos com os titulares, né? E aí chega no jogo de Erechim e coloca um time totalmente descaracterizado. Cara, pra mim isso é errado em muitos níveis. Em muitos níveis. Primeiro, porque tu fazer essa quantidade de jogos com os titulares, Soteldo que o diga, né? A chance de lesionar alguém é muito grande numa pré-temporada, os caras com a perna pesada, sem ritmo, retomando as atividades, e tu não dá descanso pros caras, é muito temerário, na minha opinião. Na minha opinião não, né? É fato, né? Enfim, fisiologistas estão aí pra dizer. Segundo que, assim, cara, se tu não dá descanso pros caras, e o Vija Sante, eu volto a falar dele, porque nitidamente ele caiu de rendimento nos últimos jogos. Se tu não dá descanso pros caras, eles sequer vão entregar tudo que podem. Então, às vezes é melhor tu ter um reserva, dependendo da posição, a 100% da sua plenitude física do que um titular a 70%, se arrastando, cansado, com a língua com a gravata aqui, né, no peito. Então, começa por aí também. Mas vai além, cara. Vai além, porque se tu faz o que é o mais indicado, coisa que o Palmeiras do Abel faz, coisa que é o mais indicado por fisiologistas e todos os planejamentos mais profissionais, digamos assim, que é ir poupando a conta-gotas, né? Tipo, opa, nesse jogo aqui vou tirar o Reinaldo e vou botar o Wesley. E tirar o JP Galvão e botar o André Henrique, se é que um é titular e outro é reserva, ou vice-versa, né? Enfim, é outro debate. Vou tirar o JP lateral e vou botar o Fábio. Vou fazer não sei o quê. Se tu faz isso tirando 2 ou 3 jogadores por jogo, tu entra com um time ainda forte o suficiente para bater de frente com os times do interior, né? Que é um time 80% titular e com pessoas mais descansadas ali no teu time. E ao mesmo tempo, cara, tu dá para esses reservas e principalmente para esses guris oportunidades mais, como é que eu vou dizer, oportunidades mais consistentes. Porque uma coisa é tu colocar o Wesley, esse lateral esquerdo, para jogar num time 80% titular, mais encaixado, mais entrosado, com mais ritmo. Outra coisa é tu botar ele no meio da gurizada, com Galdino, com Natan Pescador fazendo tabela. Aí a chance do cara ir bem é menor, cara. É menor, e elas vão até queimar daqui a pouco alguns guris, principalmente, em umas análises apressadas. Sabe? Então, por onde tu olha, é equivocado fazer isso. Sabe? Pela questão física dos titulares, pela questão de observar os reservas, por tudo, cara. E aí eu tava dizendo até no meu Twitter, dentro desse planejamento que eu considero equivocado, foi um excelente resultado. Foi um excelente resultado empatar com o Ipiranga, mesmo o Ipiranga sendo o vice-lanterna do Gauchão. Por quê? Porque a chance de derrota num jogo como esse é gigantesca. Num jogo de 100% reservas, ou até reservas dos reservas, cara, é um time sem embocadura, sem ritmo de jogo, sem entrosamento, sabe? As próprias individualidades com companhias inferiores tendem também a ter mais dificuldade. Então, por onde tu olha, o jogo de hoje era um perigo. Sorte que o Ipiranga esse ano tá capenga, caquético. Pega um time do interior um pouquinho mais aprumado ali, e o Grêmio ia se dar mal, provavelmente. Sabe? E o Grêmio até teve chance de ganhar, é verdade, mas, cara, imagina se tu bota um time pseudo-titular ali hoje. Bota o time titular, aí bota o André Henrique no lugar do JP Galvão, bota o Wesley no lugar do Reinaldo, vai lá, bota a zaga que jogou hoje, a zaga reserva, o Kaique. Cara, dei quase meio time já. Mas a espinha dorsal do time seria outro negócio, outra coisa.
sabe? E aí talvez a gente pudesse ter feito 3 pontos, né? E aí tu faz isso contra o São Luís, tu faz isso contra não sei quem, e vai trocando 2 peças num jogo, uma peça no outro, 4 peças no outro, né? Vai vendo com a fisiologia quem tá mais desgastado, quem tá mais perto de estourar, e vai mesclando e vai fazendo o gauchão ser teu aliado nesse começo, nessa pré-temporada, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo as coisas, mas dentro desse erro que eu considerei o jogo de hoje, né, conceitualmente, o Grêmio acaba descobrindo, entre aspas, Gustavo Nunes. Não é descobrindo porque a gente já sabia que ele existia, ele já vinha bem lá da base, ele já teve história ali para renovar e tudo mais. Ele é o corresponsável pelo gol de empate contra o São Luís, né, do Galdino. A jogada é dele, o lançamento é dele. Que na hora até fiquei na dúvida se o Galdino toca na bola ou se o gol era dele direto, mas enfim, tocou, né? E hoje, cara, hoje, mesmo com um gramado pesado, que era o que todo mundo falava o tempo inteiro, e o guri é leve, né? O guri talvez sentisse dificuldade, mesmo com as companhias não sendo as melhores do mundo, né? Num time totalmente alternativo, mesmo diante de todo esse cenário, viagem longa, adversário jogando em casa e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, o Gustavo Nunes mostrou muita bola. Muita bola. Eu sempre digo que quando se trata de um guri, não dá para cravar fracasso quando ele vai muito mal e também não dá para cravar empolgação quando ele vai bem. Mas quando ele vai bem, a gente pode deixar abertas as portas da esperança. Porque, olha, eu gostei muito do que eu vi, eu sou muito cético, muito chato, muito crítico. Eu demoro para dar o braço a torcer pro bem e pro mal, justiça seja feita. Mas olha, fazia tempo, eu vou dizer isso para vocês, fazia tempo que um guri da base não me empolgava ainda não me escancarava tanto essas portas da esperança, né? Tem até uma notícia aí de que o Grêmio pode estar trazendo o Pavon do Atlético Mineiro. Eu até já falei com pessoas do Atlético Mineiro lá, parece que é quente. Eu vou falar desse assunto aí amanhã ou quando se confirmarem a contratação. É uma boa contratação, já deixo aqui um spoiler, gostei desse nome, mas ao mesmo tempo me disseram que o lance dele é jogar pela esquerda e que no Galo ele foi muito prejudicado, porque tem o Paulinho na esquerda e ele jogava na direita, mas mesmo na reserva ele fez muita assistência, etc. Enfim, não vou entrar aqui no Pavon, que é outro papo, mas na hora eu já pensei vendo o jogo, putz, Pavon chega para jogar na esquerda, cara, já tem o Soteldo ali, já tem... Agora tem o Gustavo Nunes, cara, vamos barrar esse guri aí, empacar esse guri, já me deu uma tristeza aqui. Embora o Soteldo possa jogar pela direita também, até pelo meio, a gente sabe disso, tem o próprio Gustavo, não sei também se não tem uma versatilidade nesse sentido, mas olha, num jogo que na minha opinião a concepção o jeito que foi pensado esse jogo foi errado, dentro desse erro surgiu ali uma notícia excelente, sabe? Então é isso, né? E ainda sobre esse jogo 100% reserva, assim, pra mim é das duas uma. Ou fizeram isso pro Renato justificar a não ida dele, porque se bota um time titularzinho ali, pseudo-titular que seja, o Renato não tem justificativa. Por que tu não vai para Erechim? Tem que ir, né? Mas como deixou aqui as principais peças em Porto Alegre, não, estou treinando o time titular. Ou foi isso, né? Pro Renato conseguir não viajar, que é lamentável, né? Seria lamentável. Ou simplesmente foi um planejamento feito lá atrás, não, para Erechim a gente não vai só a gurizada e não sei mais quem, papapá, que na minha opinião é um planejamento equivocado. Então, dos dois jeitos ali eu não concordo, né? Mas é o que eu tô querendo dizer, que desde o início tô tentando ver o lado bom, né, desses erros de planejamento. Eu acho que agora, com o Grêmio possivelmente dando adeus a uma liderança dessa fase, talvez consiga jogar mais leve, sem essa questão resultadista e aproveitando mais os jogos para fazer o que tem que fazer, para entender o time, para azeitar o time e também para observar até mesmo um pouco mais esses guris, né? Sobretudo o Gustavo Nunes.
Ah, Lucas, mas eu já vi tu defendendo, não sei que ano, não sei onde, tu escreveu, tu falou. Cara, eu não acho que sempre é errado botar um time totalmente reserva. Mas eu acho que é aceitável em dois contextos. E nenhum deles se aplicava a hoje. Acho que um contexto é quando tu tem um jogo muito importante logo depois. Tipo, semifinal de Libertadores, Grêmio e River Plate lá em Buenos Aires. 2, 3 dias antes tem Grêmio e América Mineiro pela 29ª rodada do Brasileirão lá em Minas Gerais. O Grêmio tá em 8º na tabela do Brasileirão. Velho, se quiser poupar todo mundo, eu vou entender. Né? Ou Gauchão, o Grêmio assumiu a liderança dessa primeira fase e faltando 2 rodadas ninguém mais pega o Grêmio. O Grêmio já é antecipadamente o líder dessa rodada, dessa fase. Aí tem um joguinho ali, não sei onde, nos Plátanos, ou até na Arena, contra não sei quem, time do interior. Não tem problema. Ou jogo que vale muito pouco, ou jogo que não vale tanto perto de um que está para acontecer 2, 3 dias depois. Não era o caso, cara. Não era o caso. Não tem nada tão grande acontecendo na próxima rodada e também esse jogo valia alguma coisa. Esse jogo valia alguma coisa. Né? O Grêmio acabou usando ele como um caráter sub-20, né? Voltando lá a minha pergunta ao Jardine, um caráter de vamos observar estes meninos, que lá no sub-20 é isso mesmo que tem que fazer, mas que era um jogo que bem ou mal valia pontos, valia essa luta pela liderança em que em outros momentos o Grêmio já se esforçou tanto para tentar chegar lá. Então, para mim fica um planejamento torto, quebrado, assim, que não faz muito sentido. A boa notícia, Gustavo Nunes, talvez tenhamos um reforço de peso, o melhor da temporada e que já estava aqui em casa. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.